Capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Itens número 10, 11 e 12. A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que conhece a vontade do seu senhor e não fez o que lhe foi pedido, será punido com muito mais rigor. Aquele que não conhece a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de castigo, será punido com menos rigor. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido e cobrado. Uma grande prestação de contas será exigida daquele a quem muitas coisas foram confiadas. Essa passagem está em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Jesus disse: Eu vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não enxergam as verdades que foram ensinadas passem a enxergá-las, e aqueles que já as enxergam se tornem cegos para as coisas que atrapalham o seu progresso. Alguns fariseus que estavam com Jesus, ao ouvirem essas palavras, lhe perguntaram: Por acaso nós também somos cegos? E Jesus lhes respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Porém, agora estão me dizendo que enxergam, ou melhor, que conhecem a lei de Deus. E se ainda assim não a praticam, é porque o pecado permanece em vocês. Essa passagem está em João, capítulo 9, versículos 31 a 41. Essas palavras de Jesus encontram a sua aplicação, especialmente no ensinamento dos Espíritos. É certamente culpado todo aquele que conhece a doutrina do Cristo e não a pratica. O Evangelho, que contém os ensinamentos de Jesus, é difundido apenas entre as religiões cristãs. E mesmo entre essas religiões, muitas pessoas não o leem, e entre aquelas que leem, muitas não conseguem compreendê-lo. Disso resulta que as palavras do Cristo ficam perdidas para um grande número de pessoas. Os espíritos, pelo fato de se comunicarem em todos os lugares, procuram explicar as palavras de Jesus de uma forma universal para que todos possam entendê-las. Cultos ou incultos, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, qualquer um pode recebê-las. Ninguém que receba o ensinamento diretamente dos espíritos ou por intermédio de outras pessoas poderá alegar ignorância, nem desculpar-se por não possuir instrução, nem dizer que o ensinamento não possui clareza ou que possui sentido figurado. Assim, aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os utiliza para melhorar a sua conduta, tornando-se menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, que não se melhora em relação ao próximo, é muito mais culpado porque teve mais meios de conhecer a verdade. Essas pessoas admiram os ensinamentos como coisas interessantes e curiosas, mas eles não tocam os seus corações. Os médiuns que recebem as boas comunicações são ainda mais culpados se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem a sua própria condenação. Se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem. Mas em vez de tomarem para si as lições das mensagens que recebem, seu único pensamento é o de aplicá-las aos outros, confirmando assim as palavras de Jesus: veem o cisco que está no olho do próximo e não veem a trave que está no seu. Por essas palavras, se fossem cegos não teriam pecados, Jesus confirma que a culpa está na razão direta do conhecimento que se possui. Os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e que de fato eram, a parcela mais esclarecida da nação, eram mais culpados aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam, mas aqueles que aproveitarem o ensinamento, muito receberão em troca. O primeiro pensamento de todo espírita sincero
deve ser o de procurar no conselho dado pelos espíritos se não existe alguma coisa que lhe diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos.